você tem que entender o particular de cada atleta, mas ele já observou as carências e já inseriu, repito, alguns nomes para prováveis reforços do Flamengo para 2024. O principal nome do Flamengo para com o Tite, para com o torcedor, é Nicolas de la Cruz, do Flamengo para o técnico, que deu ok, vem realmente uma grande fase. Mas tem outros nomes do técnico para o departamento de futebol que já foram inseridos. O número 1, repito, o número 1 para tentar a negociação se chama Guilherme Arana. Esse é um jogador que, entendendo da possível aposentadoria do Felipe Luiz, jovem, contrato até dezembro de 2024 com o Atlético Mineiro, trabalhou com o Tite no Corinthians, revezava a titularidade em 2015 com o Fábio Santos, virou muito titular depois, e ele não foi para a Copa porque se lesionou, porque o Tite o levaria para a Copa do Mundo. Guilherme Arana é um dos principais nomes para reforçar o Flamengo. Alexandre corre por fora, mas o Flamengo entende que o Arana também é um bom nome, porque é uma equipe de futebol brasileiro, reforçaria o seu plantel, enfraqueceria um possível e provável adversário e não seria tão, podemos dizer assim, arriscado num contrato a longo prazo como o Alexandre, por exemplo, que tem uma idade avançada e joga na Juventus. Então, o Guilherme Arana, que voltou, inclusive, para a seleção convocado pelo Fernando Diniz, é o principal nome do Tite para com o Flamengo. Letícia, eu queria que você falasse. E tem outros. Ao longo da live, a gente vai passar aqui para o torcedor que a live está pegando fogo. Voltando ao mercado da bola, que hoje o bicho está agitado o negócio aqui. Danilo, lateral direito, é outro nome que tem grandes chances de aparecer no Flamengo em 24. Não sei se em janeiro, mas ele pode pintar no Flamengo. Também lateral da seleção brasileira, também lateral da Juventus, assim como o Alexandre, que não é o principal alvo é o Arana. O Danilo é um jogador que tem muito apreço do Tite pelo seu futebol. É um jogador que é rubro-negro, já declarou isso. E o Flamengo tem grandes possibilidades de, na janela de 24, vender o Wesley. O Wesley esteve muito próximo de ser emprestado ao Barcelona, negociado com o Brighton da Inglaterra, da Premier League, e não foi negociado. O Tite vai chegar nesse momento, entender o elenco, atual movimentação de Mateuzinho, Varela, e o Danilo é, sim, um grande nome também para reforçar. Nós tivemos acesso a 3 nomes, Arana, Danilo e um outro que ninguém falou ainda. Ninguém falou ainda. E a gente vai falar na live. Danilo é um bom nome, Letícia? Olha, eu tô aqui, eu confesso para você, ó, essa informação é do Júlio, tá, gente? Quando é informação também aqui que eu consigo, eu passo para vocês. Quando é eu e o Júlio, a gente passa. Mas essa é do Júlio, que eu confesso que eu tô mega curiosa. Eu, inclusive, não sei, né, qual é esse terceiro nome. Espero que seja lateral direito e melhor do que o Danilo. Falando do Danilo, respondendo sua pergunta, quando o Danilo foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, eu, particularmente, não conhecia muito o futebol do jogador. Fiquei curiosa para saber, cara, quem é Danilo? O que Danilo faz? Por que ele foi convocado? Vou dar uma analisada aqui no futebol italiano. Meu pai também, na época, né? A gente debatia muito sobre as convocações e tudo mais. E a gente que aqui em casa assiste futebol, a gente assiste até Série C, meu amigo. Veja lá, italiano, Premier League. É futebol quase 24 horas. A TV hoje tem filme, tem tudo. Mas a gente só assiste futebol na TV. É quase 24 horas, literalmente. E aí a gente começou a assistir as partidas do Danilo. Eu achei ele no clube fraquíssimo. Mas isso mostra o quanto lateral direito no mercado geral é limitado. Porque se eu paro e penso qual o lateral direito de alto nível que o Flamengo pode contratar, talvez a gente fale aqui nos dedos, um ou outro, mas é difícil. Não são laterais, ó, o Alceni falando Ian Couto. Ian Couto é um bom lateral. Mas assim, a gente conta nos dedos aqui 2, 3 bons laterais para o Flamengo contratar, porque a maioria é de porte mediano para baixo. O Danilo, eu nunca vi nada demais no clube. Quando vi, ele acompanhava a seleção brasileira com muita raiva, mas acompanhava. Via o Danilo, quanto ele era desproporcional, muitas vezes, a outros jogadores convocados. O quanto ele é limitado também. Acho ele fraco, né? Diferente da opinião do Ítalo aí, que acha ele craque. Eu acho ele comum. Eu acho ele mediano. Assim como a gente falou... Letícia, oi. Só para falar, o pessoal tá falando lateral. Lateral é o Danilo. O outro nome que eu ainda não falei. Não é lateral.
Só para continuar. Sim, só para deixar claro. Então, assim, para mim, o Danilo, eu acho, como eu falei, né? Eu acho ele um jogador mediano. Mas, se viesse ser contratado, a galera tá falando que tem 30 anos, é isso mesmo? Ele já tem 30 anos, eu não sei a idade dele agora. Mas se tiver 30 anos, vai chegar no limite do que o Flamengo contrata, né? Porque o Flamengo sempre deixa claro que o parâmetro de reformulação é de 29 para baixo. De 30 para cima não entra ali na barca de reformulação, até porque o Flamengo quer se desfazer de atletas com essa idade. Então não faz sentido dispensar uns para chegar a outros, não faz sentido. Então, assim, Danilo tendo aí, ó, o Giannis falando que ele tem 32, pô, gente, me desculpa, gente. 32 anos não traria o Danilo de forma nenhuma. 32 anos, com a limitação que eu vejo do Danilo, 32 anos, tá, aí ele faz 33 quando? Talvez esse ano ainda, pô, surreal, Ju. Pensar em reformulação e trazer um lateral de 32 anos, para mim, é loucura. É isso, Lelê. Tem um nome que eu sei que o pessoal vai me xingar muito, mas eu vou passar que é uma possibilidade, tá? Muita gente tá falando Scarpa, o Oscar por si só sempre será um nome, tá? A gente já falou sobre isso, pelo relacionamento que ele tem com o Bertolucci. Claro que esse nome aí, que foi me passado por uma pessoa, tá? Faz muito sentido, porque o Tite adora ele. Ele não vive uma boa fase. Ele tem lá os seus 31, 32 anos também, mas é um jogador que foi muito bem na seleção brasileira. O Tite é apaixonado pelo futebol dele, não é o Oscar, é uma função de meia, né? Por isso o Flamengo falou, olha, vou deixar bem claro, tem alguns nomes que eu gostaria de repente estar se inserindo no grupo, pessoas que eu confio, que eu consigo tirar o meu melhor, não é o Renato Augusto, tá? Antes que... Eu nem duvido não, mas não é o Renato Augusto. Felipe Coutinho, é exatamente o MC Natrak que está escrevendo aqui. O Felipe Coutinho tem contrato de empréstimo com alguma coisa do Egito até junho de 24. Ele é apaixonado pelo futebol do Coutinho. Ele que, inclusive, levou para a Copa. Ele é um cara que adora o Felipe Coutinho. Não é um cara para reformular o elenco. O Felipe Coutinho sabe jogar. Ele é grande jogador. Mas qual é o Felipe Coutinho? No Aston Villa não foi bem. Está emprestado, acho que, futebol do Egito. Anotem. O Flamengo tem essas situações com o Oscar, tem situações, mas eu falo para vocês que o nome do Felipe Coutinho foi sugerido pelo técnico Tite. O nome do Felipe Coutinho foi sugerido pelo técnico. Isso é informação, Letícia. Se vai contratar ou não, se o Flamengo vai avançar ou não, porque nem tudo que o Tite vai pedir também o Flamengo é obrigado a acatar. Embora, ao Duário do Catar, exatamente, embora ele tenha a carta branca e a chave no clube. O Coutinho tem 32 anos, se eu não me engano, ele faz aniversário em junho. É até perto da minha irmã. Não sei se é dia 21, dia 12. É um negócio desse. Depois, se a Letícia puder ver aí, né? Acho que é dia 12, dia 14, dia 21. Um negócio desse. O Felipe Coutinho é um atleta que é muito, 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 muito elogiado sempre pelo Tite. Está emprestado, se eu não me engano, emprestado do Aston Villa para o Al Duali. O contrato se encerra no mês de 24. Tá? Anotem, para depois falar, pá, o Coutinho vai ser sugerido pelo técnico Tite. Letícia, se quiser falar sobre esse nome também. Não me agrada muito, não, tá? Entre Coutinho e Oscar, eu prefiro o Oscar.